Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema de amor divina, desperta-nos, eleva-nos, envolva-nos, proteja-nos. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Leitura do Bhagavad Gita. Conclusão. A perfeição da renúncia, capítulo 18. Último verso. Verso 78. Onde quer que esteja Krishna, o Senhor de todos os místicos, e onde quer que esteja Arjuna, o arqueiro supremo, com certeza também haverá opulência, vitória, poder extraordinário e moralidade. Esta é a minha opinião. Repetindo, verso 78. Onde quer que esteja Krishna, o Senhor de todos os místicos, e onde quer que esteja Arjuna, o arqueiro supremo, com certeza também haverá opulência, vitória, poder extraordinário e moralidade. Esta é a minha opinião. Hare Krishna. Gratidão pela oportunidade. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bom dia para todos. Namastê, Hare Krishna. Eu não sei se hoje não foi postado então o verso no grupo, porque eu estou procurando o verso aqui e não estou encontrando. É isso? Eu queria acompanhar o verso. Tudo é encaminhado para você também. Mas ele não fica no grupo normalmente, não, né? A gente podia postar ele aqui no grupo, né? Para o pessoal poder ter o verso. Normalmente eles postam todo dia. Deixa eu postar aqui então já. Peraí. Verso 78, né? Vou repostar aqui então para vocês, tá? Ok. Eu vou fazer a leitura do verso aqui, tá bom? No sânscrito. Esse verso, Bhagavad Gita, nós estamos já bem no finalzinho, né? Da Bhagavad Gita, já bem assim, o último capítulo também, já bem no finalzinho dos versos. Esse é um dos versos mais assim famosos, né, da Bhagavad Gita. Eu vou ler aqui no sânscrito, tá? Yatra Yogeshvara Krishna Yatra Prato Namadhara Tatra Shri Vijayo Bhuti Dhruva Niti Matimama Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Yatra Yogeshvara Krishno Yatra Partu Danurdhara Tatra Shri Vijayo Bhuti Dhruva Niti Matimama. Olha só. Onde quer que esteja Krishna, o Senhor de todos os místicos, e onde quer que esteja Arjuna, o arqueiro supremo, com certeza também haverá opulência, vitória, poder extraordinário e moralidade. Esta é a minha opinião. Olha, aqui Krishna, ele é mencionado como o Senhor dos místicos. Então, aqueles que são místicos, aqueles que se entendem a si mesmos como místicos, e ao mesmo tempo não conhecem Krishna, como é que fica, né? Por exemplo, vamos supor, a pessoa é
sabe, trabalha numa empresa, né? E ela se diz, ou pensa a si mesma como integrada à empresa, digamos. Mas ela não conhece o dono da empresa, nunca tem informação, não tem acesso, não tem, assim, não tem interesse na história do dono da empresa, como foi que, né? Então, é incongruente. O Senhor de todos os místicos, Krishna, é definido como o Senhor de todos os místicos. E o que acontece com o místico que conhece Krishna, né? O que acontece com o místico que conhece Krishna? Aqui está, onde quer que haja a Arjuna, o guerreiro supremo, o Arjuna é todos nós, né? O Arjuna é uma árvore, não sei se vocês sabiam disso. Arjuna é uma árvore, e é uma árvore que ela se parece muito com uma lança, né? Ela é uma árvore, ela não é uma árvore assim que se expande muito para as laterais, ela sobe, ela parece uma lança que sobe para o alto. Então, essa chama-se uma árvore chamada Arjuna. Elas ficam muito altas, né? E essa árvore, ela representa justamente o processo de ascensão da alma. E Arjuna, ele é o arquétipo para todos nós. A alma, né, em estado de perplexidade diante da existência, né, em que nós temos que, para evoluir ou para nos manter em sobriedade, nós temos que, enfim, fazer ou travar uma luta, né, contra, muitas vezes, a nossa situação já estabelecida, né? Que contradição, só a guerra traz o nosso amor em paz, né? Que contradição. Então, o Arjuna, ele representa a nós, almas condicionadas em estado de perplexidade e contradição existencial, em que, para ascender, é preciso criar raízes, ou seja, para ter asas é preciso criar raízes. Nós queremos nos libertar das nossas angústias, dos nossos sofrimentos, precisamos nos libertar dos nossos sofrimentos e, ao mesmo tempo, queremos manter a nossa relação que nos mantém ancorados dentro do samsara. E o Arjuna aqui sendo o guerreiro, né, o lutador, aquela pessoa determinada, né, aquela pessoa que vai à luta e que insiste para obter a vitória sobre si mesmo, sobre os próprios limites. Algum tempo atrás nós mencionamos que a definição para uma pessoa, né, uma pessoa santa, que é um pecador que jamais desiste de vencer sobre os próprios pecados. Então, assim, essa é a pessoa santa. Então, quem é o Arjuna, o guerreiro vitorioso em nós? Arjuna é o nosso arquétipo, então nós pareamos com Arjuna. A situação do Arjuna é muito parecida com a nossa, né, em estado de perplexidade na existência. Porém, o Arjuna, ele é convencido por Krishna, após o diálogo, a ir à luta, né? Então, esse é o efeito de associar-se com Krishna, esse é o efeito de toda pessoa mística que conhece a suprema personalidade de Deus. O místico que não conhece pessoalmente a pessoa suprema, ele não é um místico completo, né? Ele não é um místico completo. Qualquer místico que se predispõe a ser um orientador, a dirigir outras pessoas, esse místico ele tem que conhecer o Criador. Ele precisa conhecer o idealizador do mundo. Porque, ao conhecer o idealizador do mundo, ele também fica conhecendo o projeto para o qual o mundo foi criado. Então, ele se alinha a esse projeto inicial. E ele vai conseguir orientar adequadamente a pessoa que o busca. O místico precisa conhecer o místico supremo. O místico que não conhece o místico supremo está tentando se fazer a si próprio o místico supremo, já que ele ignora a sua autoridade. Então, ele vai estabelecer a própria autoridade. E isso é o grande risco, porque aí você tem aí uma grande possibilidade para que qualquer um seja místico, sem necessariamente ter condições de ser. E é onde as pessoas, então, são facilmente enganadas por assim chamados místicos. Não é que seja impróprio ou que seja proibido ser um místico,
Mas todo místico tem que conhecer o místico supremo? O místico que não se interessa pelo místico supremo? Como assim? O que significa isso exatamente? Adoração de si próprio? Autolatria? Talvez até uma esquizofrenia? Porque pessoas com problemas psicológicos às vezes também ouvem vozes. E como é que vai saber definir se essas vozes não são um surto ou são, de fato? É preciso ter interesse em conhecer o místico supremo. É preciso interesse em conhecer o Criador do universo e o projeto que o levou a criar o universo. Quando essa pessoa se interessa pelo Criador e pela motivação do Criador ao idealizar o universo nos moldes em que ele foi idealizado, qual é a consequência? Aqui está, ó. Haverá nessa pessoa, ok? Opulência, vitória, poder extraordinário, moralidade, acima de tudo. Qualquer místico que não apresentar um comportamento que tenha uma moralidade básica, que não interfira, que tenha uma moralidade de empatia em relação à vida dos demais, desconfie. Qualquer místico verdadeiro, ele vai ter moral pessoal, porque o místico verdadeiro, ele tem compaixão, ele se preocupa com você. E ao se preocupar com você, ele também vai se preocupar com como ele procede, como ele age, como ele paga as contas, se ele trapaceia, se ele engana as pessoas, se ele deixa de pagar as contas, sabe? Se ele faz falcatrua, se ele mente, se ele, se ele, promíscuo nas suas relações com as pessoas, se ele está sempre tentando tirar vantagens eróticas, ou alguma vantagem sobre os demais. Um místico verdadeiro, ele sempre será moral, porque ele tem compaixão, ele se preocupa com você. E ao se preocupar com você, ele vai ter um padrão pessoal de comportamento que não te cause escândalo, que não vai prejudicar a sua fé, a sua compreensão de Deus, a sua busca, a sua evolução. É muito simples. Não tem muito que, conjecturar. É como uma mãe, é como uma pessoa que tem amor pelas demais, ela vai se preocupar em não produzir sofrimentos. Haverá poder extraordinário. O que significa poder extraordinário? Significa que essa pessoa também é capaz de ensinar outras pessoas a libertarem-se da ignorância em que elas estão, que obrigam elas a nascerem e renascerem constantemente no mundo de mortos. O planeta Terra, nos Vedas, o planeta Terra é chamado de Mrityu Loka. É um nome bem engraçado, né? Loka. Porque, na verdade, a palavra local, né? Você tem aí, talvez seja isso, né? A justificativa, né? Um ambiente para loucos. Por isso vem local. Talvez seja isso. Claro que não, mas a palavra louca significa local. Ok? E Mrityu significa morte. Em sânscrito, Mrityu Loka significa o lugar onde predomina a morte, onde vivem os mortos. Entende? Então, a alma que vive num ambiente onde predomina a morte, ela não está bem. Então, poder extraordinário significa ressuscitar essa alma que está morrendo constantemente. E de onde vem esse poder extraordinário? Vem do contato com o Criador. Porque o contato com o Criador produz nesse ser conhecimento do projeto do universo. Então, ele simplesmente vai aplicar o princípio, vai ser um libertador de si mesmo e capaz de libertar a outros também. É muito simples, é uma sequência. Então, é preciso, conhecer o Criador apropriadamente, e, ao mesmo tempo, é preciso conhecer o projeto que motivou, ou seja, o impulso que motivou esse Criador a idealizar esse universo e para qual propósito. E alinhar-se a esse propósito e realizar esse propósito o mais rápido possível e sair desse ambiente que não é apropriado para a alma, que é o mundo dos mortos. Por isso que Jesus dizia, deixe que os mortos enterrem seus mortos.
Se não fosse assim, por que ele teria dito isso? Então, nós precisamos associarmos-nos com Krishna, ok? Parearmos com Arjuna, porque Krishna está dizendo aqui, onde quer que esteja Krishna e Arjuna, ou seja, onde esteja uma alma predisposta a lutar, vitória. Vitória sobre quê? Vitória sobre os inimigos internos que te matam e te devoram constantemente, te obrigando a renascer para depois, em seguida, morrer de novo. E isso chama-se ignorância. A ignorância mata. E a ignorância mata muitas vezes. Não é como um vírus que te mata uma única vez. Não, a ignorância mata uma, você renasce, ela mata de novo, você renasce, ela te mata novamente, ela vai te matar infinitamente enquanto você manter esse vírus, chamado ignorância, arraigado em você. Então a gente tem que se livrar dessa doença, chamada ignorância, letargia. Então, nós estamos fazendo o nosso Dharma, né, cumprindo a nossa missão, nosso Dharma, como representantes do conhecimento védico, e expondo aqui a Bhagavad Gita, o conhecimento da Bhagavad Gita. A gente, só para finalizar aqui a minha fala, então, ontem nós tivemos uma reunião muito importante da nossa diretoria, da SEVA, e nós já estabelecemos uma data para darmos início ao programa de estudos para o Teorema dos Sonhos, e vamos abrir, então, em breve nós já vamos abrir as vagas para os alunos que quiserem se matricular, e também nós vamos produzir uma série chamada o Sumário da Bhagavad Gita, que é um curso completo da Bhagavad Gita em 18 dias, para a gente já ter uma ideia geral da Bhagavad Gita para qualquer jogador, para qualquer buscador, para qualquer alma de boa vontade que queira obter essas qualidades: vitória, opulência e moralidade transcendente, a ponto de se ser renascer, ou seja, ressuscitar dentre os mortos, ou seja, despertar e sair dessa condição de ignorância, e que nós, nos encontramos. Tá bem? Então, em breve a gente vai, apresentar para vocês, tá? Todos os nossos cursos, todas as nossas interações metafísicas na SEVA, a prerrogativa é que eles serão cursos gratuitos, eles não vão ser cobrados, tá? Para que nós possamos também ter o direito de escolher apenas alunos interessados de fato. Então, aqueles que realmente quiserem aproveitar a oportunidade nessa vida de definitivamente resolver a equação da existência, serão bem-vindos. Entretanto, alguns critérios simples, nada complicado, mas critérios simples, serão estabelecidos inicialmente, para que esses alunos possam, então, ser apresentados. Aqueles que desejarem, não é obrigatório também, mas aqueles que desejarem aprofundarem o sentido da existência e finalizar a equação ainda nessa vida, terão a oportunidade, diante, o acesso a esse compêndio de conhecimentos que dá à alma, assim, as condições reais para que ela, então, finalmente, transcenda ao ciclo dos nascimentos e mortes. Isso não é arrogância, não estou prometendo nada absurdo. Isso simplesmente está na pauta do processo da evolução, e eu estou simplesmente apresentando essa pauta, nada mais. E a gente vai fazer isso com base nas escrituras védicas. E a primeira delas, que é a introdução ao conhecimento védico, é a Bhagavad Gita, o conhecimento completo dela. Tá bom, pessoal? Então, nós estamos trabalhando, nos organizando para isso, e já chegamos na parte final, em que nós já temos uma data para dar início a esse processo. Em breve nós vamos apresentar para vocês, tá bem? Namastê, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna.